Olá, pessoal. Estamos conectando na palavra Conexão Querigma. Quero refletir com vocês num texto muito gostoso. Está lá na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, o capítulo 5, os versículos 1 até o 5. E o texto sagrado nos diz assim: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Queridos, é muito gostoso refletirmos na palavra do Senhor, principalmente quando se trata de justificação pela fé, né, a qual temos paz com Deus. É, há algo que mexe muito com a nossa cabeça, é quando a gente vê uma pessoa com o olho tapado, e a gente começa a perceber: será que foi um acidente? Será o que aconteceu? Mas, normalmente, é porque a pessoa passou por um exame ocular. Às vezes está com o nervo enfraquecido, precisa fazer alguma correção ocular, mas na nossa mente passam N perguntas, N questionamentos. O fato é que quando uma pessoa submete a um exame como este, normalmente coloca-se uma etiqueta, né? Fiz um exame ocular. E a pessoa enfrenta aquelas dificuldades e aquela dor, porque ela passa então a exercitar um olho só, com o outro tampado. Quando temos nossas vistas normais, a gente percebe o quanto é gostoso você ver as coisas, você observar os coloridos deste mundo, o quão é bonito, né? O quão é precioso a natureza, a qual revela o nosso próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas quando a gente percebe uma pessoa passando por uma dificuldade como essa, porque tem os músculos oculares fracos e precisa, né, cobrir um olho para fazer com que o outro seja fortalecido, né? E isso passando por horas durante o dia com a vista tapada. Mas o fato é que às vezes o problema pode ser resolvido. E em muitos casos, não. É preciso passar por uma cirurgia, que também já é um outro sofrimento. E assim, a gente observa o sofrimento das pessoas e vê como essas pessoas elas vão resolvendo os seus problemas, exercitando a fé, exercitando a fé, desenvolvendo uma resiliência. E é justamente isto, né, que o apóstolo Paulo ele nos instrui, nos fala aqui nessa carta que ele escreve aos Romanos. As pessoas que passam por desafios, que passam por sofrimentos, são, de fato, em geral, transformados pela sua própria experiência. Mas o apóstolo Paulo, ele foi além e disse que deveríamos nos alegrar pelas lutas, porque elas geram em nós perseverança, experiência e esperança. Olha o que ele diz no verso 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. No verso 4 ele diz: e a perseverança, experiência, experiência, esperança. É importante pensar nisso. Paulo, ele conhecia as lutas. Não apenas lutas de naufrágio, mas também prisões, e que a esperança não nos decepcionará. Pois Deus nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor.
Está no verso de número 5. Ele diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi outorgado, que nos foi dado, que nos foi derramado. Então o apóstolo, ele reconhecia que o Espírito Santo de Deus mantém viva a esperança em Jesus naqueles que confiam em Jesus. É preciso, queridos, você aprender a confiar no Senhor, a depender do Senhor. Fazer como o salmista, ele diz lá no Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Isso resulta para cada um de nós, nas nossas vidas, na nossa caminhada, uma grande alegria. É como você lembrar lá do Sermão do Monte, em que Jesus, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele vai falar das bem-aventuranças. Ou seja, você é mais que feliz quando você realmente é humilde de espírito, porque é de você que é o reino dos céus. Lá no verso 6, ele diz assim: bem-aventurado, ou mais que feliz os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Lá no verso 11 e 12, ele diz o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então nós precisamos aprender a confiar e aprender a ser alegres no Senhor. Nós precisamos desenvolver algo que nos leva a buscar a Deus constantemente, na alegria, na tristeza, na dor, na doença, quando nós estamos bem, mas quando nós também estamos mal. Nós precisamos saber buscar a Deus. Não buscar a Deus somente quando você tem necessidade, que você está aflito, mas saber ser grato a Deus, né? Desenvolver um ato de confiança e de gratidão constante a Deus. Desenvolver uma fé que o leva a uma resiliência. É importante também que você entenda que qualquer que seja as suas provações, qualquer que seja, saiba que Deus derrama a sua graça. O que é graça? Um favor imerecido. Aquilo que nós não merecemos, Deus nos dá. Misericórdia e amor sobre cada um de nós. Pense nisso, pense nisso. Confia no Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar e invoque o seu nome enquanto está perto, que você vai ser fortalecido nas suas lutas. Você, algum dia já aprendeu a passar por provações? Você já passou por alguma provação? E como você se submeteu aos cuidados de Deus nestes desafios? Se você ainda não fez isso, faça. E você vai ter grandes experiências com o Senhor e você vai ver o quanto Deus é bom, é misericordioso. Deus, ele é amor. Ele te ama. Ele te ama. Ele quer o melhor para você. E Deus tem o melhor para você. Eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade única e exclusiva de refletirmos na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada, na nossa luta. Eu não sei quais são as lutas que os nossos ouvintes estão passando, mas o Senhor sabe, conhece cada uma delas. Que eles sejam fortalecidos nas suas lutas, nas suas dificuldades. Que os desafios o levam, meu Deus, cada vez mais confiar no Senhor e depender do Senhor. Perdoa os nossos erros, os nossos pecados e dá-nos a tua bênção, a tua direção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Siga-nos
Conectando na Palavra. Digite tudo junto, @conectando na Palavra. Conexão Querigma. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus.